Como é que saiu de frente? Olá pessoal, aqui quem nos fala é Billy Breeze. Eu não sei se o fone tá pegando, tô fazendo algum teste aqui, né? Teve que uns dias sem usar ele. Estamos aqui na praia de Matozinhos. Aqui, fui no Chinas ali, comprei um rango. Está aqui dentro aqui, acabei de comer um, né? Inclusive, nem cadê esse pauzinho aqui? Esse pauzinho aqui, né? E aqui veio o rango, né? Tava comendo. Pra quem não sabe, eu aprendi a comer com esses pauzinhos, que eu não sei o nome. O pessoal da Otaka aí me dá um salve aí, que eu não sei o nome desses pauzinhos aqui. Mas comprei lá comida com eles. Fiz até um vídeo aí no Instagram e no YouTube. Fiz um vídeo curto aí falando sobre isso. Então aqui o papo é o seguinte, pessoal. Não sei se eu deveria falar sobre isso, né? Aqui, ó. O lugar que eu gosto é um dogão ali, o dogão tomando banho. Da hora que essa praia pode vir os dogões podem ficar da hora aqui, né? Livre os bichinhos. Tem que tratar os animais com respeito, é isso aí, é isso que eu gosto, cara. Lugar que trata os animais com respeito, né? Deveria ter em todos os lugares, né? Mas vamos lá. Eu queria falar sobre uma parada, cara, que aqui no nicho de viagem, no nicho de mochileiro, os caras comentam muito entre eles, até com o pessoal fora da bolha, relacionado ao porquê que as pessoas não podem voltar no mesmo lugar depois que ela já passou por aquele lugar alguma vez, né? Eu posso confirmar com toda a certeza do mundo, com todos os 30 países que eu já passei, que isso é verdade, cara. Entendeu? Aqui já é a minha segunda vez morando aqui em Portugal de novo. Lembrando que eu já morei na Inglaterra, já morei no Paraguai, já morei em outros países também. E já é a minha segunda vez aqui na Europa. Mas aqui na cidade do Porto, né? Já fiquei uns 2 meses em Lisboa, não gostei. Sempre gostei daqui, não gostei de lá, da capital. E ao longo do tempo, cara, isso se tornou verdade mesmo, cara. Se você é um mochileiro experiente, que já tem uma bagagem, olha eu passando ali, ó. Que o aeroporto é para aquela direção ali, né? Eu sei que muitas pessoas vão falar que é teoria da conspiração, que é não sei o quê. Cara, quem é viajante de verdade, raiz, os caras que já viajou, já passou por 30 países, 50, 100 países, ele tem uma visão totalmente diferente. Eu tenho uma coisa entre mim que eu não gosto de voltar para os mesmos lugares que eu já morei, eu já fui alguma vez. Se eu tiver uma lembrança boa daquele lugar, quase certeza que eu não vou retornar lá. Por quê? Para não estragar aquela lembrança boa que eu tenho daquele lugar. Tá, Billy, mas isso não faz sentido, cara. Tá falando besteira. Não, faz sentido sim. Porque a linha do tempo que você viveu, ela não existe mais. Entendeu? Exatamente. Eu tô gravando esse vídeo aqui em 2026. Em 2030, essa linha do tempo não existirá mais. Agora, tudo que você viveu aqui agora só foram boas nessa linha do tempo. Nesse momento. O mundo, ele não é estável. Ele vive em movimentação, entendeu? Tudo vai mudar, entendeu? Você querendo ou não, as coisas vão acontecer porque você não controla o tempo, você não controla o que vai acontecer. Simplesmente acontece. Você tem que entender que as coisas boas que você viveu não tem mais, entendeu? Para não estragar a lembrança do seu passado ou das memórias boas dos lugares que você já foram alguma vez na vida e tem uma lembrança boa daquele lugar, faça favor para a sua própria vida. Não volte para aquele lugar, cara. Não vá para os lugares que você já foi, porque você vai ficar decepcionado. Porque aquela linha do tempo que você viveu, ela não existe mais. Entendeu? E você tem que entender isso logo cedo, mano. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que já ser madura logo cedo, já entender como funciona a linha do tempo, como funcionam as coisas. Olha o avião lá em cima, lá. Você vê que eu não estou mentindo, ó. Se liga. Olha o avião lá. Se esse avião está indo na direção oposta, cara, geralmente eles vão para essa direção, eles vão para outra direção. É estranho isso aí. Diretamente da cidade do Porto, Matozinhos, né? Um abraço aí pro Toninho, Vila Nova de Gaia, meu amigo português, gente boa pra caramba.
gravando aquela memória no começo da sua jornada, né? Mas ao longo do tempo, você começa a passar por outros países, ver coisas melhores, você acaba percebendo que o que você estava vivendo ali era só a pontinha do iceberg. Ou seja, você não viu nada ainda nas profundezas do mar. Essa é a questão. Então, tipo, aquela questão que os caras falam não, isso é besteira, isso é coisa da cabeça dos caras. Não é, cara, é verdade. Faz um teste pra você ver. Fica uns anos fora e volta pra mesma cidade, ou vai pra um lugar que você gostava de, um restaurante que você gostava de comer lá, o lugar onde você jogava futebol com os amigos, o lugar que você pegava as minas, que eu não posso falar, né? Desculpa. Não é a mesma coisa, cara. Entendeu? São linhas do tempo diferentes, são vivências diferentes, cara. Isso eu falo pra você. Não tenta resgatar algo que já se tornou passado. Se já se tornou passado, você não tem controle do que já passou, do que já aconteceu. Você tem controle do agora, do presente, do que você tá vivendo, cara. Agora, se do nada você quer ir lá no passado e tentar salvar, você não vai salvar ninguém, cara. Primeiramente, o que já passou. O que já tá feito, já tá feito. Você não pode mudar isso, cara. Ninguém tem uma máquina do tempo que consegue voltar no passado e mudar isso. Você não consegue, cara. Entendeu? E não tenta resgatar pessoas do passado. Deixa elas viver, deixa elas seguir o caminho delas, cara. Entende? Cada um vai seguir seu próprio caminho. Você não tem que obrigar as pessoas a seguir o mesmo caminho que você. Entendeu? Tem que ser maduro o suficiente pra entender isso, cara. Você não é idiota, não, cara. Porra, eu não sou nenhum coach pra ficar te dando lição de moral aqui, cara. Mas tem pessoas que parecem que é idiota, mano. Parece que não aprende as coisas, mano. Você não tem controle do que vai acontecer. Você também não vai ter controle de mudar a linha do tempo. Você é o quê, cara? Você tá acima de Deus? O que você é, cara? Entendeu? Você é um ser celestial que você caminha entre as águas, atravessa as linhas do tempo? Lógico que não, cara. Lógico que você não vai conseguir fazer isso, cara. Entendeu? Deixa as coisas fluir, deixa as coisas aí, cara. Um relacionamento que não deu certo, trabalho de merda, entendeu? Já era, não tem o que fazer, cara. Deixa seguir. Vai embora, cara. Entendeu? Não tenta querer mudar uma coisa que não dá pra mudar, cara. Que você não tem controle, entendeu? Eu falo isso também principalmente na parte de relacionamento. Cara, eu não sou nenhum coach. Lembrando pra vocês que eu não sou nenhum especialista. Eu não tenho formação nenhuma com essas áreas aí que eu tô falando aí. Eu não sou coach, não sou nada, entendeu? Eu tô falando vivências que eu vivi, entendeu? Baseado na minha vivência. No que eu vi durante a minha vida, né? Tenho 30 e poucos anos, estou quase caminhando para os 40 anos, não parece, mas é. Né? Só não fiz a barba hoje, né? Mas comprei a comida aqui. Tava meio preguiçoso, não quis cozinhar hoje. O pessoal tava meio chato pra caralho. Eu não queria ficar incomodando o pessoal lá. Entendeu? Mas isso já começa desde cedo. Quem teve a criação com os pais vai entender bastante isso, né? Se você é filho de mãe solteira, provavelmente você não teve o pai presente, o pai presente não falou isso pra você, cara. Mas não tem problema não, eu falo na sua cara, pra você não largar de ser trouxa e virar homem. Já começa aí. Cara, entende isso, mano. Por isso que eu falo que a presença do pai presente, mano, na vida do crescimento da criança é importante, cara. Porque o pai é a estrutura da casa. O pai é a pessoa que viveu, a pessoa que viu coisas que você não viu. E isso é uma boa experiência. Eu agradeço, eu sei que não tive uma ligação tão boa com os meus pais. Para quem não sabe, eu fui criado pela minha tia. Meu pai faleceu há uns 16 anos atrás. Minha mãe era separada do meu pai, eu nunca tive amor de mãe. Então, eu não. A pessoa fala assim: o único amor de mãe é o verdadeiro. Eu não sei porque, como eu nunca vivi, eu nunca cresci com a minha mãe. Nunca vivi com a minha mãe. Eu só vivi nos anos 90. A partir dos anos 2000, eu vivi sozinho praticamente com meu pai. Como meu pai trabalhava e eu estudava, a gente não tinha uma ligação muito próxima. A gente não era muito próximo. Entendeu? Meu pai era separado da minha mãe separada do meu pai. Aí quando ele faleceu, eu já estava quase na pré-adolescência, já entrando uns 18 anos, na minha época. Eu lembro muito bem isso. Tá? Isso aí E os meus irmãos já eram mais velhos do que eu, né? Então a gente já aprendeu a viver na raiz, mano. Na escassez, a parada, velho. Entendeu? Então a gente já tem uma criação mais rígida. Entendeu? Por isso que a gente é mais cabeça hoje em dia. Você percebe que a gente é mais cabeça? Porque a gente, nós que tem 35 anos, tem 40 anos, a gente tem uma vivência um pouco diferente dos caras. Os caras entram em desespero em qualquer situação. Tá pegando fogo ali, os caras vão lá, entram em desespero. A gente já tem uma cabeça mais tranquila, porque a gente já sabe resolver as coisas. Entendeu?
Então, essa criação aí foi boa por parte de pai, porque eu tive uma presença do pai presente, eu aprendi muita coisa com ele. Como é que eu não concordava com 100% que ele falava, mas muita coisa eu aprendi com ele. Tem que ser sincero e realista com vocês. E por isso que eu falo que a importância de ter o pai presente, o pai é a estrutura da casa, né? O pai é o alicerce da casa, né? Se quebra o alicerce, a casa cai. Então tem que ter o pai presente ali, tem que ter o pai ali para ensinar as ordens, ensinar as coisas da vida. Isso é a importância. E você não vai aprender na escola, você vai aprender dentro de casa, né? Lembrando para vocês que eu não tenho filho, eu não sou casado, né? Eu quase fui casado um dia, mas acabei não dando muito certo, né? Não foi por mim, mas pela pessoa que foi desonesta comigo. E todo mundo já sabe a história, porque já tem no meu canal aí. Peço até desculpa ela estar falando sobre isso, que não tem nada a ver com a história, né? E entra nessa parte também, cara. Porque, tipo assim, cara, por isso que eu falo, cara, é ruim não ter o pai presente, cara. Não ter o pai presente ali, não ter alguém para te dar uma direção, alguém para te ensinar algo na vida. Entendeu? A importância do pai presente eu não estou desfazendo da mãe, entendeu? Longe disso, até porque como nunca fui criado pela minha mãe, não sei como é que é a criação de mãe. Eu nunca fui criado pela minha mãe, como é que eu vou saber, galera? Né? Para quem teve a experiência aí, eu nunca vivi, então não sei, cara. Eu não posso falar coisas que eu não vivi, entendeu? E minha tia já era idosa, entendeu? A gente cuidava mais dela do que ela da gente, né? Ela já era uma senhora idosa, já trabalhou muitos anos na vida. Então meio que a gente cuidava mais dela do que ela da gente. Então meio que assim, pela parte aqui a gente não tem como falar, né? Então o alfa da casa praticamente era o meu irmão mais velho, tomava as decisões pela família, né? Ao longo do tempo, quando a gente passou, ficou entre na minha mão e na mão dele. Depois eu passei essa responsabilidade para a mão do meu irmão meu terceiro irmão, para cuidar da casa, cuidar da família e cuidar da casa que ficou antiga, né? Que é o meu irmão chamado Gladstone, né? Para quem não sabe, é o meu irmão. Ele mora até hoje na casa lá, né? Toda a casa ficou para ele, o meu quarto, todas as coisas ali ficou para ele. Entendeu? Hoje em dia ele é uma pessoa que possui os bens antigos, né? A minha tia já mora em outro lugar hoje em dia, né? Já é idosa também, né? Já cuida do meu irmão também. Entendeu? Cada um seguiu seu caminho, cada um casou, seguiu sua família, já tem até sobrinha já, cara. Então hoje em dia eu sou, acho que eu e meu irmão mais novo, assim, mais velho, nós somos os únicos que não formou família, né? Que não teve filhos, que a gente não se casou, né? A gente tá aos 35 anos a seguir a vida, entendeu? Mas não porque a gente não quis, é porque talvez a situação da vida aí, os acontecimentos não ajudou muito. Mas quem sabe em 2030 aí aconteça alguma coisa diferente aí. Quem sabe muda alguma coisa, né? Então eu falo pra vocês, essa parte foi ruim da minha vida, porque tipo assim, você tem que ser obrigado, mano, de quem tá no mercado de trabalho mais cedo, né? Aí eu terminei a escola, fui fazer a faculdade, depois larguei a faculdade, mandei todo mundo pra casa do caralho, entendeu? Eu já sou logo assim mesmo. Eu falei, mas esse negócio vai dar dinheiro, mano, né? Fiz educação física, né? Cadê minha... Deve ter guardado aqui. Eu acho que eu tinha perdido o fone, mas eu devo ter guardado aqui. Então, ao longo da vida, muita coisa aconteceu durante a minha vida, né? É um afegãomade, uma vida média de qualquer pessoa brasileira que mora na América do Sul, sei lá, né? Alguns teve sorte de crescer com os pais. Quem nasceu nos anos 90, 2000, teve a oportunidade de crescer com os pais presentes. A nova geração de agora não cresceu com os pais presentes, né? Muitos nem sequer conheceu o avô. Eu já conheci meus dois avôs, entendeu? A minha avó também já conheci, entendeu? A minha bisavó não conheci porque ela já faleceu há muitos anos atrás, não existe mais. Mas cheguei a conhecer meu avô, inclusivemente ele era condutor de autocarro, ele já foi cobrador e ele conduzia autocarro também. Ele viveu muitos anos nessa área, ele trabalhou numa empresa de ônibus, né? Meu avô. Inclusivemente esse nome eu peguei do pai dele, né? O meu avô ele tinha um problema muito com álcool. Ele é uma pessoa boa, sempre uma pessoa boa, entendeu? Com todo respeito, uma pessoa católica, da igreja católica, né? Tinha a minha avó também, que era devota, muito devota naquela época, né? E eu lembro que eu era pequena ainda e tipo, nem na casa dela lá, ela levava a gente para a igreja católica, fazia as rezas, eu aprendi muita coisa com ela também. Mas que eu era muito pequeno, nos anos 90, né? Tinha o meu irmão mais velho também, né?
Na época não existia o Dream, não existia a outra geração vinha vir depois. Ia nascer nos anos 2000, um no final dos anos 90, um no final no começo dos anos 2000. Que seria minha irmã, que hoje em dia tem uma filha, né? É a única da família que tem uma filha, eu acho. Nossa, até congelou meu pé. Então, tipo, esses acontecimentos durante a minha vida, não vou falar pra vocês que eu nunca fiz nada de errado. Sempre fiz coisa de errado também. Já arrumei confusão. Já quase tomei uma facada. Já saí na mão. Já tomei processo, né? Já tive dívida com o banco. Eu já tive muitas coisas durante a minha vida. Entendeu? Mas eu nunca traí, nunca fui desonesto com a pessoa que está comigo. Isso é verdade, cara. Essa parte, a lealdade e o respeito, sempre mantive. Independente de qualquer coisa, entendeu? Eu acho que isso vem em primeiro lugar. Acho que talvez é a única coisa que mantém essa conexão boa com vocês, cara. Acredito eu, né? Que é essa parte da lealdade, respeito, saber o time que você está jogando e fazer pelo time. Né? Não fazer só por você, mas pelo time em geral. Já tinha uma visão mais coletiva da parada. Né? E essa memória antiga que você tem que apagar essa memória. Infelizmente, para você seguir em frente, cara. Você tem que entender que essa linha do tempo não existe mais. Você não tem o poder de controlar o tempo. Então, para com essa loucura de achar que você vai mudar alguma coisa, sendo que tudo que você está tentando mudar já aconteceu, pô. Entendeu? Você não consegue mudar o que aconteceu ontem. Já aconteceu, pô. Se seu time perdeu, ele perdeu, cara. Você não tem como voltar na linha do tempo e mudar isso, cara. Já era, não tem o que fazer, cara. Perdeu, cara, tem que fazer. Se um relacionamento não deu certo, é a mesma coisa. Já era, você tem que entender e respeitar que não deu certo. E seguir em frente, mano. É complicado isso, eu sei que é complicado, cara. Mas não tem outro jeito, cara. Agora eu vejo os caras que ficam insistindo na parada, que não tá dando certo, esse cara tá puxando uma parada que não tá dando certo, cara. Aí o cara tá voltando pro mesmo lugar que ele tem uma lembrança boa, mas hoje em dia não existe mais. Entendeu? Eu sei, cara, é complicado isso, cara. Entendeu? Eu tenho uma cultura baseada nas minhas loucuras, nos meus pensamentos aqui, que eu não gosto de voltar nos lugares que eu já morei. Não contando com aqui, né? Sem contar aqui, né? Ou em algum lugar que eu tinha uma lembrança boa. Porque eu sei que quando eu voltar naquele lugar, não vai ser a mesma coisa. Né? Eu lembro uma lembrança muito boa na década passada, lá nos começos dos meus mochilões lá. Acho que foi no mochilão da América, sei. Eu lembro que nós estávamos lá na América Sul, lá para baixo. Estava eu e meu irmão mais novo. Eu tive uma boa lembrança de um lugar chamado Principado. Tinha um hotel chamado Principado, que uma vez, quando eu era bem mais novo, junto com meu irmão, eu me hospedei lá. Há muitos anos atrás. E eu queria visitar isso, né, mano? E eu falei, pô, mano, já que eu tô pela cidade aqui, né? Tô fazendo umas gravações pela cidade, tô viajando, né? Pedi pra minha ex-namorada segurar a câmera, né? Ela segura a câmera aqui que eu vou resolver uma coisa. Ela falou, o que você vai fazer? Eu tenho certeza que eu tô no caminho certo. Eu vou pra um tal lugar e eu vou cair nesse lugar. Só que numa linha do tempo diferente, né? Vamos dizer como se fosse hoje. Já tem se passado muitos anos já. Ao chegar nesse lugar, eu não tive a mesma experiência, porque ao olhar o ambiente, eu já vi que já estava mudado, o nome era o mesmo, né? Eu já vi que a pessoa que estava atendendo já não era a mesma pessoa, já eram outras pessoas, o ambiente já estava reformulado, já estava tudo novo, entendeu? Porque aquela memória, aquela nostalgia já tinha acabado, entendeu? Por isso que eu falo que você não pode aprender a nostalgia, você aprender as coisas, porque tudo vai passar, mano. Você ficar preso àquela nostalgia, preso àquele ambiente, mano, entendeu? Aí eu falei, não acredito, velho. Aí eu falei, pô, agora eu vou passar no supermercado que eu costumava comprar as coisas. Fui lá também. Tava fechado, não existia mais. Não existia mais o supermercado, mano. O negócio faliu, fechou. Entendeu? Só tava só a plaquinha lá. Aí eu fui no outro supermercado, né, que era o mais próximo ali, e eu vi que ele existia, só que era outro nome, mudou até de nome. Só que é o mesmo ambiente, na mesma avenida. Cara, e tipo, eu voltei, né? Aí eu falei com a minha namorada, né? Falei, pô, mano, eu vim aqui no passado, eu tenho fotos desse lugar aqui. Ela não acreditou, mano. Eu falei, sim, eu já vi nesse lugar assim. Oxe, como assim? É verdade? Sim, vou te mostrar até as fotos que eu já vi nesse lugar. Eu mostrei as fotos e mostrei os vídeos que comprovavam que eu tinha ido lá.
Entendeu? Há uns 7 anos atrás, há 7 anos no passado, eu já tinha ido lá. Entendeu? Por isso que eu sabia o caminho. E eu ainda falei, eu seguro a câmera que eu vou lá pessoalmente. Eu vou lá ver, para ver se ainda existe aquele lugar, né? Só para ter aquela memória antiga do meu irmão mais novo, né? Quando a gente ganhou o campeonato, a gente estava lá em cima no prédio e estava uma batucada lá embaixo, a gente abriu a janela do andar que a gente estava hospedado, no andar de baixo tinha umas meninas lá, não sei que diabo que estava bebendo. Aí começou a fazer bagunça na varanda, aí eu abri a janela, olhei pra baixo, as meninas deu risada, eu dei risada também. As meninas começaram a apontar pra baixo, ô, vem aqui, ó, meu irmão, não, Billy, não vai se meter em confusão não, deixa essas meninas pra lá. Olhei lá pra baixo, tinha uns caras andando na rua, tudo bêbado, jogando as garrafas no chão. Você vê que uma memória, eu consigo lembrar bem, eles estavam com a camiseta do Boca Juniors, do Boca, até aquele time do Boca da Argentina lá, do Boca. E eles estavam andando na cidade quebrando os vidros assim, entendeu? É como se você estivesse em São Paulo, algo bem doido. Então tem memórias boas e memórias ruins também, né? Você vê o tanto de coisa que ao longo do tempo vai acontecendo, né? Fora isso, quando eu fui morar na Cidade Leste, no Paraguai, eu atravessava, nos meus dias de folga, eu atravessava o país de bicicleta, eu entrava no Brasil, atravessava o outro lado da fronteira e entrava na Argentina, ia para Porto Iguaçu. E eu ia na feirinha, visitava o Marcos da Fronteira, comprava as coisas no mercado, ia nos jardins que tinha lá, né? Do outro lado da fronteira, já dentro do território deles também. Tomava um café, saía vazado, pegava a bicicleta, atravessava o país, a parte final do país, caía do outro lado da fronteira, entrando pelo Brasil e saindo do outro lado, na Ponte da Amizade, já entra na Ponte de Ferro, e caía na Cidade Leste, onde eu vivia, né? Que até hoje eu tenho a residência lá. Então eu tinha memórias boas do que eu vivi naquele tempo, mas eu entendi que esse tempo já acabou, e você não pode voltar no passado para tentar resgatar uma coisa que não existe mais, entendeu? Eu estou gravando nesse exato momento aqui. 2030, se o caso eu não estiver vivo, essa memória vai estar gravada, porém você não consegue voltar aqui para viver mais isso, aquilo já passou, cara, entendeu? Você tem que entender isso logo cedo, para você já entender como funciona a vida, porque se você começar a achar que você tem controle sobre a linha do tempo, você começa a colocar essas coisas na cabeça, de achar que você consegue ir e voltar no passado, você não consegue, até porque aquilo já passou. Por isso que se torna passado, não o agora, não o presente ou o futuro. Se torna passado, né? Por isso mesmo que você não pode se apegar, entendeu? Mas aí você não vai querer ter memórias? Sim, eu tenho memórias, mas eu entendo que eu não consigo controlar isso, cara, entendeu? Aí os caras, caralho, Billy, volta a fazer os mochilão na América, vai lá, faz a América do Sul até a América do Norte. Cara, eu já fiz, entendeu? Eu vou retornar para fazer alguns países que eu não passei ainda, mas não significa que eu vou passar para os mesmos lugares que eu já passei. Principalmente para as mesmas cidades. Como é que tem uma cidade que eu gosto muito, chamada Iquique, que é do outro lado, acho que não me engano, do lado esquerdo do mapa, que ele fica bem na pontinha lá do norte do Chile, que é uma cidade que eu gosto pra caralho, que parece Miami. Uma cidade que é igual litoral, assim, mano. Diferente com a praia, né? Só que a cidade que tem um mural de areia, assim, né? Parece um rali ali. E é uma cidade que tem as ruas muito grandes, tem festas, tem balada, tem tudo lá, mano. Uma cidade que eu gostei muito. Acho que é o único lugar que eu moraria. Um lugar bem bonito, assim, entendeu? E tem muito produto lá que eu só vi lá também, velho. Que é só fabricado lá também. E a cidade também é isolada, não tem aeroporto, não tem... Só fica algumas horas, acho que se não me engano, acho que umas 3 horas da fronteira com o Peru, né? Na parte ao norte, né? Na parte ao sul, lá para baixo, tem o Vale Nevada, tem Santiago, né? São Pedro do Atacama, né? Calama, vai passando até lá embaixo, né? Você vai descendo, né? Nossa, mano, o pé congelou. Então, cara, são muitos lugares ali que você pode explorar, você pode ir lá gravar, entendeu? Lembra que é lugar público. Quando eu falo que é igual aqui, lugar público. Não é lugar fechado, privado, não. Porque você vai gravar lugar privado, os caras te prendem aí e te botam um processo nas costas. Lembrando de processo, eu tenho 2 processos aí que... Ai, minhas pernas estão até congelando, não vai dar em nada. É só um bando de babaca querendo ganhar dinheiro em cima de mim.
Que eu já não tenho, eu já tô até falido já. Ah, cara, falando nisso, a Wise devolve meu dinheiro, seu safado. Eu não vou voltar pra América, eu vou pegar meu dinheiro de volta, né? Então, se você já tá há mais tempo nesse canal, já assistiu os vídeos que eu fiz durante esse percurso aí até hoje, desde a década passada, você vai ver algumas referências do que eu falei aqui. Mudança de clima, mudança de tempo, mudança de ambiente, né? Meus mochilão na Itália, meus mochilão na Suíça, nos outros países lá pra cima lá. Você vai ver muita coisa, você vai ver cada fase que eu tava passando, eu tava de um jeito. Uma hora eu tava com cabelo grande, outra hora eu tava com cabelo curto, tá com a barba feita, outra hora eu tava com a regata, outra hora eu tava com a bandana, outra com boné. Cada vez eu tô diferente. Cada momento que eu vivi isso aí, eu tava numa fase da minha vida. Eu tava na fase, foda-se, não tô nem aí, né? Terminou meu tempo de trabalho na Inglaterra, meti marcha também, mandei pra casa do caralho. E eu, tipo assim, eu já não ligava pra nada, entendeu? Eu já atravessei o Canal da Mancha, falei assim, mano, vou fazer um mochilão na França. Eu fui do norte a centro e sul da França, né? E eu lembro na época que eu tava fazendo meus mochilão, tava tendo aqueles, como é que se chama aquela parada lá, das Olimpíadas de 2024? Tá até passando na TV essa parada aí, né? Aí a cidade tava cheia, tava tendo até balada aí. Aí as pessoas que era desse negócio de esporte aí, elas pra balada comemorar, não sei o que lá, e cada um levava a sua medalha que ganhou, né? Lá nas Olimpíadas da França 2024. E tava tendo festa pra todo lado, parceiro. Aí na Torre Eiffel, lá, os caras colocou umas angolas lá, né? Eu dormi de frente com ela também, tem até vídeo no meu canal lá, dormindo lá. Muito louco, né? Achando que eu até pensei, puta, se eu dormir aqui acordar, eu vou ser roubado. No final eu acordei, ninguém me roubou e todo mundo tava achando que eu tava bêbado. Na verdade, eu só tava dormindo mesmo, né? E eu comecei a andar pela cidade, e alguns lugares que eu já tinha frequentado no passado, olhei algumas cenas também, né? Puta, mano, comi uma coisa que eu gostava de ir naqueles padaria, né? Franceses, comprava uns corações, algumas coisas que eu gostava de comer, né? Eu tô parecendo criança, né? Já com 30 e poucos anos nas costas. Eu ia nesses lugares aí, eu comprava, né, mano? Eu até tirei foto lá, gravei os vídeos lá. Puta, me deu uma diarreia desgraçada, velho. Comi uns 2 bolinhos lá, tão bom, mano. Mas deu uma diarreia desgraçada, tava quente na época, né? Tava entrando no verão, né? Puta, me deu uma caganeira, velho. Puta que pariu, velho. Tava no hostel lá, não bateu muito bem, não. Né? Eu tava muito louco, eu falei, sabe de uma, mano? Eu vou pra Itália, mano. Né? Não vou pegar um voo dessa porra, não. Paguei uma passagem de autocarro, fui pra Itália, né? Desci, passei por Milão, desci lá pra baixo, fui pra Roma, visitei o Museu do Vaticano, entrei na cidade também lá. Depois disso, peguei um trem, fui pra Milão, peguei um trem, entrei na Suíça, comecei a gravar, tem até vídeo no meu canal aí que não deixa eu mentir, só pra você entrar na descrição, vou deixar até os links na descrição aí. Nossa, cara, você tá batendo uma azia, mas o rango tava bom, vou confessar aqui, dá licença aqui rapidinho aqui, não é patrocinado não. Na fase da minha vida que eu tava de boa, entendeu? Depois dos vídeos da Colômbia, eu peguei um voo pra casa, guardei minhas coisas lá, peguei um mapa e comecei a